Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui no canal Educa Invest. Quem fala é Ari Pinheiro e hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, vamos falar sobre os destaques no pregão de hoje, né? Como iniciamos ontem, trazendo destaque de alta, 5 papéis como destaque de alta e 5 papéis como destaque de maiores baixas no pregão de hoje. Começando com o ERG, teve uma alta aí de 4,15%. Se eu não estou enganado, terça-feira eu comentei sobre a ERG aqui no fechamento de mercado. Ele foi um papel que foi destaque na terça-feira e eu comentei que aqui estava mais parecido com a barra de exaustão, que até mesmo não tinha uma barra de impulsão, pelo fato de vir aqui nesse movimento aqui de arrancada na superação desse range aqui que se encontrava a ERG desde junho, na verdade, julho e agosto, né? Então aí eu comentei que possivelmente poderia ser uma barra de exaustão. Só que aí no pregão de ontem deixou um gift, né? A gente chama aqui de um gift, um doji, é uma barra neutra, e aí houve aqui a superação da máxima dela. Então essa característica que reforça a continuação do movimento, mas tendo em vista que ainda, se a gente olhar para a questão das médias, ainda temos aqui um distanciamento da média 20 de 15% e da média 9 aí já estamos numa distância de 5%. Então aí, a gente for olhar próximas faixas de resistência em ERG lá em R$ 24,14. Então fica na expectativa, se acaso no pregão de amanhã gerar um candle aqui que eles perda a mínima do candle de hoje, então vai reforçar aí na teoria a possibilidade de fazer essa correção, ou uma correção próximo da média 9, gerando um setup aí 9.2 ou 9.3 de compra, ou até mesmo próximo da média 20, gerando aí uma correção mais acentuada aqui próximo da média 20. Então pode acontecer possivelmente próxima semana, se acaso vier perder a mínima, se amanhã vier perder a mínima do candle de hoje. Então, se eu tivesse posicionado, eu fazia os meus ajustes de stops em ERG, tendo em vista que existe essa expectativa na ponta teórica, né, aí para vir fazer essa correção aqui dessa perna de impulsão. Quando eu falo perna de impulsão, eu falo deste movimento aqui e esperando que uma correção ou próximo da média 9 ou próximo da média 20. Seria essas duas possibilidades aí que poderia acontecer, o que poderá acontecer em ERG 3, né? HGTX3. Destaque também na alta aí, Bradesco. Hoje teve um destaque bastante interessante de uma alta de 3,93%. Se for olhar aqui em relação o gráfico mais limpo, a gente pode ver que anteriormente vinha em uma tendência de curto prazo e aí formando aqui essa região de acúmulo de preço, e aí houve esse candle aqui na superação dessa região dos R$ 21,45. Então aí possivelmente possa acontecer a reversão dessa tendência em Bradesco, né, BBDC4, de uma tendência de curto prazo de baixa para uma possível tendência no viés de alta. Então ficar atento aí nos próximos pregões aí, se vier gerar um fundo ascendente, né, aqui um pullback próximo dos R$ 21,45, padrão de candle ou pivô de alta na superação aqui, seria possibilidade de se fazer algum trade em BBDC4. Se a gente for olhar em relação às médias, a gente pode ver que a minha média 9 ela já fez a inclinação para cima, saindo dessa faixa de congestão de preços aqui
né? Se a gente for ver questão de figura gráfica, então a gente considerava aqui o que? Um triângulo ascendente, rompendo aqui esse movimento aqui, então gerando essa expectativa para cima. O que chama atenção também é a questão do volume financeiro, que acabou sendo bastante interessante também aqui. Então, próximas faixas de resistência em BBDC4 lá por volta dos R$ 22,76 e posteriormente lá nos R$ 23,60. Seriam as próximas faixas aí de resistência em BBDC4. Mas aí eu ficaria mais nessa expectativa. Fez o acúmulo aqui, fez o pivô de alta aqui em cima desse acúmulo de preço. Então ficaria atento aí os próximos pregões, fazer um pullback aqui, ou fazer com que haja uma aproximação da média 9, padrão de candle ou setup um 9.2, um 9.3 de compra, e esperar a continuação ou a confirmação desse viés de alta que possivelmente BBDC4 iniciou no pregão de hoje. Destaque também para BBDC3, a paridade, né, do banco, só muda a questão do tipo de ação, o PN e ONI. Então é o mesmo movimento aqui, pivô de alta, tá, o gráfico praticamente é o mesmo, então não tem nem muito o que se comentar. Destaque também para Azul aqui no pregão de hoje, com uma alta de 3,67%, se eu não estou enganado. Eu acho que eu fiz um trade aqui, isso mesmo. Esse aqui foi meu ponto de entrada ali nos R$ 23,77, o stop aqui abaixo dos R$ 23,55, e aí a realização seria ali por volta dos R$ 24,21. Como o preço não chegou na expectativa que eu queria, que era justamente aqui na máxima do pregão de hoje, foi liquidado a operação. Então houve essa possibilidade. Se eu estou enganado, acho que foi até pelo gráfico de Renko que eu fiz essa operação. Não sei se foi pelo gráfico de 5R. Se eu não estou enganado, isso foi pelo gráfico de 5R ou foi 8R? Deixa eu só dar uma olhadinha. Acho que foi 5R mesmo. Foi pelo gráfico de 5R que tinha justamente essa expectativa aqui. Tinha formado aqui esse canalzinho aqui de baixa, que seria justamente a questão da bandeira. Mastro, a bandeira, e aí na superação fechou um candle, um box acima da minha linha superior da minha bandeira. Fiz a entrada no box seguinte com stop abaixo desse fundo aqui, um fundo técnico. Então foi essa operação que eu fiz aqui em Azul 4 no intraday pelo gráfico de Renko. Destaque para ela aí com alta de 3,67%, e a gente pode ver aqui que próximo aqui desse topo referência nos R$ 24,74 aqui, então no caso seria meu topo intermediário, meu topo referência está lá nos R$ 29,56. Então tá nesse movimento aqui. Se por acaso, digamos que amanhã faça um outro candle que supere a máxima de hoje, né, fazendo aqui essa violação dos R$ 24,77, eu não entraria na violação dos R$ 24,74. Eu esperaria uma confirmação. O que seria essa confirmação? Seria aí ou um pullback pós-rompimento ou um pullback de rompimento, né? Qual seria a diferença entre o pullback de rompimento? É quando rompe, depois faz uma barrinha assim próximo da região ali onde era considerado o topo referência, e aí deixa um possível gift, e na superação da máxima do gift faz a entrada, ou fica na expectativa de um pullback pós rompimento, que é justamente quando ele rompe, mas em seguida ele volta um pouco para dentro da zona de preços ali, ou seja,
eu tenho esse movimento aqui, eu tenho um candle que fechou acima e em seguida eu tenho um conjunto de candles que faz essa correção para dentro da zona que aconteceu o meu pivô de alta, perna de pivô de alta, correção para dentro dessa faixa aqui, que é justamente essa região aqui no qual iniciou-se a perna de alta, padrão de candle ou pivô de alta aqui na expectativa de superação da continuação do movimento. Seria possibilidade de se operar em azul 4. Se eu for olhar a questão das médias, né, o cenário está a favor, a média nova, a média 20 por baixo do preço, então é um cenário favorável aí, mas fica atento aí que talvez não seja o melhor momento de eu fazer algum trade, talvez só se acaso viesse superar ali os R$24, ou digamos que de amanhã ele faça essa correção aqui e depois, até mesmo na próxima semana, ele faça essa correção dessa perna aqui de impulsão, padrão de candle próximo da média 9 aqui, ou até mesmo na média 20, possibilidade de trade para buscar a superação desse topo intermediário nos R$24,74. Destaque também para SAMB3, acho que eu comentei sobre esse papel ontem, mas foi mais na ponta negativa. SAMB3 aí, Santander, com uma alta de 3,67%. Tentou aqui fazer o pivô de alta, fez a violação aqui. Desculpa, pessoal, tive que atender aqui o telefone. Então, dando continuação, houve aqui a violação dos R$14,10 que eu tenho comentado, que era uma faixa de acúmulo de preço aqui. A gente pode ver um acúmulo de preço e aí, se viesse superar aqui os R$14,10, poderia transformar aí um viés altista, tendo em vista que seria o rompimento dessa minha linha aqui superior, fazendo referência à minha LTB. Então, ficar atento nos próximos pregões, se acaso venha fazer algo parecido com isso aqui, seria uma possibilidade de fazer algum trade em SAMB3, Santander. Se for olhar a questão das médias, a minha média nova fez a inclinação para cima. Aí, para quem gosta de operar setup 9.1 de compra, a superação de 1 centavo acima da máxima, stop na mínima, você vê que vai ser um stop muito grande. Se a gente for ver em termos financeiros, é um stop aproximadamente 95 centavos, então é um stop grande demais. Esses foram os destaques na parte de alta e vamos falar sobre os destaques da ponta de baixa, né? As maiores baixas aqui no pregão de hoje. Então, comentei sobre BID 4 no pregão de ontem aqui, fez um bate de um candle ontem aqui, fazendo a superação dos R$23,07. E o que aconteceu hoje? Um bate de um candle negativo, que a gente chama de configuração de engolfo. Então, esse conjunto aqui de candles se chama engolfo de baixa, no qual o candle maior ele engolfa o corpo, faz a superação do corpo do candle anterior. Então aqui um padrão de engolfo baixista, que é reversão de tendência. Então aí, se perder a mínima do candle de hoje, vai reforçar o que? A reversão dessa tendência aqui, que até então vinha no viés de alta. Então digamos que por acaso no pregão de amanhã faça outro candle aqui, né? Então confirmando aí essa reversão dessa tendência. Isso não significa que BID 4 vai sair de uma tendência de alta para começar uma tendência de baixa. Aqui, esse padrão aqui é um padrão de reversão de movimento. Eu não chamo de tendência, eu chamo de movimento. Por quê? Porque se ele vem no movimento altista, de um viés altista, fez ali esse padrão em um contexto de topo, né? Um contexto de topo, isso é um padrão de engolfo de baixa. Então, no topo.
E aí, no candle seguinte, a gente vem aqui a configuração da perda da mínima do candle que fez o padrão de engolfo, e aí caracteriza a reversão do movimento. Eu chamo movimento porque para acontecer a reversão dessa tendência, teria que vir um conjunto de candles e em seguida formar fazer a formação de um fundo e em seguida gerar um topo menor do que este aqui, menor que este topo atual, e em seguida fazer esse movimento para baixo. Se acaso acontecer isso nos próximos pregões, aí sim a gente pode considerar que BID4 entrou em um viés baixista, mas até então o movimento primário, o movimento principal em BID4 ainda é uma movimentação de alta aqui pelo gráfico diário. Então, o que pode vir reverter essa tendência é se vier perder aqui essa região aqui dos R$ 18,56. Se acaso venha acontecer isso, aí sim, aí vai confirmar essa reversão dessa tendência que possivelmente pode ter startado aqui com esse engolfo de baixa, esse padrão de engolfo de baixa. Destaque também na ponta negativa, Via Varejo, uma queda de 6,87%, um baita de um candle negativo bem expressivo. Aí, se a gente for dar uma olhadinha em relação às médias, é um candle também, um volume financeiro acima da média de 20 períodos. Então, fez o que? A inclinação da média 9 para baixo, deixando um setup 9.1 de venda armado. Então, como é que seria a funcionalidade ou a configuração desse setup? Ponto de entrada, 1 centavo abaixo da mínima e o stop 1 centavo acima da máxima. Então, digamos que teoricamente amanhã perda aqui a mínima do pregão de hoje, então vai armar esse setup 9.1 de venda em Via Varejo. Se a gente for olhar em relação ao viés que ela se encontra, a gente pode ver a gente tem uma perna de impulsão, fez um fundo, só que não conseguiu, perdeu esse fundo aqui, tentou novamente gerar aqui, mas acabou gerando um possível topo duplo. A gente pode observar aqui um topo duplo, ver que os preços são bem parecidos, ali está numa região de preço bem próximo, diferente de centavos, então considera como um topo duplo aqui, e aí gerando aqui esse pivô, esse candle aqui, confirmando a possível reversão dessa tendência em Via Varejo aqui. Não que vá iniciar uma tendência de baixa em Via Varejo, mas possivelmente aí o preço ele pode ficar de lado e depois explodir para cima, ou ele pode ficar de lado e depois explode para baixo, enfim, é indefinido, ou simplesmente amanhã ele pode dar o ar da graça e amanhã gerar um puta de um candle aqui que supere toda essa faixa aqui de resistência e dar a continuação do viés altista que até então Via Varejo se encontra em médio prazo. O mercado é soberano, então não tem como a gente pode fazer uma projeção na teoria, mas quem vai definir é o mercado, quem manda é o mercado. Destaque na ponta negativa também Porto Belo. Ontem, na verdade, faz 2 pregões, 2 fechamentos de mercado que Porto Belo destaque aqui no nosso fechamento, e hoje foi destaque com uma queda aí de 6,65%. Teve dois dias aí fazendo a movimentação, fazendo o pullback de pré-rompimento, depois fez o rompimento no candle seguinte, e aí fez esse candle aqui, fazendo esse, a gente pode chamar até mesmo de pullback. Então, pullback que a gente pode considerar um pullback de pós-rompimento, que está entre essas duas faixas de R$ 4,79, R$ 5,02, o que poderia descaracterizar esse pullback se amanhã vier perder a mínima e voltar para dentro aqui da faixa dos R$ 4,70, R$ 4,65 seria voltando aqui para dentro dessa faixa aqui
dos R$ 4,70. Então reforçaria o que? Que isso aqui foi um famoso bull trap. O que é isso? Um falso rompimento de topo ou de fundo. Então, se vier fazer algo parecido com isso aqui, então a gente pode considerar aqui como um bull trap que aconteceu em Porto Belo. Destaque na ponta negativa também para TOTS 3 aí com a queda de 5,8%. Gerou aqui um padrão de pivô, deixou um pivô armado aqui na superação dos R$ 29,33 e no candle de hoje aqui ele voltou para baixo, para dentro dessa faixa dos R$ 29,33, mas ainda eu considero como um viés de alta em TOTS, tendo visto que aqui por baixo eu tenho minha linha inferior, considerando a minha LTA. Então aqui o que pode caracterizar a reversão dessa tendência de TOTS de curto prazo de alta para um viés baixista, se vier perder aqui a minha LTA e em seguida fazer um pullback e posteriormente me gerar aqui um pivô de baixa, superando um fundo teórico que tenha sido deixado pelo gráfico diário em TOTS 3. Fora isso, ainda tá eu ainda vejo um viés ainda altista em TOTS 3. Eu posso até traçar aqui. Você vê que ele violou aqui a minha linha, a minha LTA, mas ainda fechou acima. Se eu for olhar a questão das médias, a gente pode ver que o candle de hoje acabou provocando a inclinação da minha média 9 e a inclinação da média 20. Então aqui deixou aqui um cenário bastante pessimista e um cenário bastante interessante para um gatilho de um 9,1 de venda se vier perder a mínima do pregão de hoje. Tendo em vista que eu tenho a minha média 9 e minha média 20 fazendo essa inclinação para baixo. Então, quando isso acontece, meu amigo, a probabilidade de um 9,1 aqui ser bem sucedido e ele caminhar bastante, tendo em vista aqui do preço até para a média de 200 está uma diferença de quase 22% de diferença de preço entre a minha média 200 e os preços atuais. Então aí, se acaso na teoria vier acionar o setup 9.1 de venda, então reforço aí que o mercado ele pode vir andar bastante para baixo e depois vir aqui se encontrar com a média 200. Então, se acaso venha acontecer isso, ficar atento. Para quem está posicionado em TOTS aí, é importante fazer os seus ajustes. E por último aqui, Lame 3, um bate de um candle sensacional, gerando aqui um pivô de baixo aqui lindo demais. E Lame 3, lojas americanas aqui na superação dessa faixa aqui de fundo, por volta ali os R$ 31,67. Então chegou a violar os R$ 30,64, mas fechou um pouco acima. Então fica atento aí para o pregão de amanhã, que o negócio pode ser muito interessante. Então confirmando que aqui a gente pode ver uma movimentação de topos e fundos descendentes, pivô de baixa lindo aqui na superação dos R$ 31,67. E aí amanhã, se acaso vinha fazer um pullback, né, um candle que faça um pullback ali, e na próxima semana ele tende a continuar aqui para baixo. Então ficar atento se vier perder os R$ 30,64. A próxima faixa de suporte é lá no 29, se vier perder os 29, a próxima faixa de suporte vai ser lá nos R$ 25,19. Então aí, para quem está posicionado, ficar bastante atento em Lame 4. Posso até considerar aqui, olha só como o negócio é bonito, ó. Bonito demais Lame 4. Então a gente pode ver aqui a confirmação pelas médias 9 aí, a média 9, a média 20 inclinada para baixo, amigo. Fez uma bandeirinha aqui bonita aqui, ó. Show de bola.
Então aí para quem conseguiu entrar na ponta vendedora, parabéns aí pelo trade, bate de um trade. Deixa eu dar uma olhadinha pelo gráfico de 15 minutos aqui, o que foi que aconteceu hoje, porque eu não peguei essa entrada aqui, meu Deus do céu, deixa eu só ver aqui. Região de acúmulo de preço, voltou, micro pullback, rompeu, entradazinha podia ser aqui na supressão da mínima desse candle aqui que fez o rompimento dessa congestão de preço. Show de bola, pullback, foi lá novamente. Para quem conseguiu fazer um intraday pelo gráfico aí, fazer alguma operação pelo intraday, parabéns pelo gráfico. Deixa eu ver o gráfico de 5 minutos aqui, o que foi que aconteceu, lindo demais. Olha só, pessoal, pernas de impulsão, correção, gerou pivô de baixa, andou que só, foi lá novamente, gerou outro pivô de baixa aqui, foi lá novamente, tentou novamente, congestionou aqui e aí fez esse candle aqui para cima. Então, para quem operou aqui no intraday em Lame 4, pelo gráfico de 5 minutos, parabéns, show de bola. Olha só que movimento bonito, rompeu lá, bandeirou mais um pouquinho, foi lá novamente, bandeirou mais um pouco, rompeu e foi embora. Nossa, 1, 2, 3 pontos de entrada aqui em Lame 4 pelo gráfico de 5 minutos. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso fechamento de mercado. Eu agradeço para quem ficou até o final. Fique com Deus aí, uma ótima noite e uma ótima sexta-feira para todos vocês, pessoal. Fique na paz.